Então, gente, a pressão venosa central é mais um tipo de catéter, tá? Que é monitorado para o paciente. Porém, é, como todos os catéteres que eu vou estar falando aqui, eu vou estar dando uma pincelada, certo? Porque o catéter venoso central ele tem toda uma instalação específica que vocês não vão entender nesse momento, vocês vão entender mais na prática, tá? Eu só vou apresentar, tá? O porquê dele e alguns cuidados de enfermagem, tá? É a pressão medida através de um catéter venoso central que mede a pressão diastólica do ventrículo direito. Então, primeiramente, o paciente precisa estar utilizando o catéter venoso central. E ele vai medir essa pressão através da pressão diastólica, que é o relaxamento do ventrículo direito, tá? Então, quando o ventrículo relaxa. Então, ele vai estar medindo a pressão ali dentro. Indicada como guia de controle de reposição de volume e também para avaliação eficácia da terapêutica diurética. Então, essa pressão mais alta ou mais baixa vai estar medindo o volume sanguíneo do paciente. Então, o médico vai decidir através disso se ele precisa retirar volume ou colocar volume. É por isso que é medida essa pressão venosa central. A instalação da PVC pode ser através de um equipo específico de PVC. Tem um equipo mais simples que a gente pode instalar essa PVC até em paciente em enfermaria, se vocês tiverem oportunidade de acompanhar a instalação da PVC. É muito simples, né? Não dá para explicar com detalhes como é que instala, tá? Aqui, mas na prática ela é simples, certo? Não tem segredo nenhum, qualquer técnico de enfermagem pode instalar a PVC. Geralmente quem instala mais é a enfermeira, mas não tem dificuldade nenhuma de um técnico instalar, que é um procedimento simples, tá? Com equipo simples é um procedimento simples. Mas tem um equipo diferenciado que é utilizado na UTI, que é semelhante ao equipo da pressão arterial invasiva, tá? Deixa eu passar aqui o próximo. Então aqui, gente, tá mostrando o equipo de PVC, tá? Ele vem, esse aqui é o equipo simples, que você monta até a enfermaria, como tá aqui. Aqui tá montado o equipo que está conectado ao paciente. Aqui é instalando, porque esse equipo, ele vem com uma graduação, tá? Da PVC. E essa graduação, ela é instalada nesse suporte de soro, tá? Tem o marco zero. Esse marco zero é marcado aqui através dessa região axilar do paciente. Põe o paciente todo deitado em decúbito dorsal e nessa região mediana axilar aqui, com uma régua, vai se definir o marco zero, né? Esse marco aqui, ó, o marco zero da PVC. E a partir daqui vai instalar esse equipo, tá? Tem um equipo semelhante à PAI, tá? Da pressão arterial invasiva, que também fica conectado a uma coluna de água, tá? E essa coluna de água de soro, né, conectado, ele traduz ao monitor a pressão venosa central, tá? Então a PVC ela tanto pode ser instalada de forma simples, que pode ser instalada até numa enfermaria, basta o paciente estar com acesso venoso central e o equipe específica a gente consegue instalar, ou ele ainda pode utilizar um outro tipo de equipo, semelhante à PAI, na UTI, que vai estar transmitindo para o monitor a pressão venosa central do paciente, tá? Essa pressão venosa, quanto mais alta, o médico vai saber que esse paciente está com muito volume, quanto mais baixo, esse paciente está com menos volume circulante, então esse paciente pode precisar ou hidratar mais esse paciente, ou esse paciente está encharcado, ele precisa retirar excesso de líquido circulante. No caso aí, utilizar um diurético, tá? Isso vai depender da indicação. Os cuidados: providenciar todo o material para a instalação da PVC, né? Os cuidados de enfermagem, preencher todo o equipo com a solução salina, tá? De soro fisiológico, instalar e auxiliar
instalar e auxiliar a instalação conforme o tipo de PVC. Na instalação com coluna lateral, o paciente deve estar em decúbito dorsal com a cabeceira em 90 graus. Quando eu mostrei para vocês para um marco zero da PVC, deita todo o paciente, tá? E aí nessa região axilar com a régua vai marcar o marco zero ali do PVC, tá? Realizar a marcação com a régua específica e realizar a mensuração periódica. A gente geralmente umas 3, 4 vezes, né, por dia que vai verificar a PVC, tá? Os valores normais de PVC varia de 5 a 14 cúbicos de água, tá? Centímetros de água. A pressão intracraniana é outro catéter que é utilizado na região intracraniana, tá? Essa pressão intracraniana, o paciente pode precisar estar monitorando quando realiza alguma cirurgia de crânio, paciente que recebeu algum trauma, né? Um TCE, um traumatismo crânioencefálico, paciente de AVC, alguns, né? Então, assim, sempre quando há um risco do paciente, principalmente apresentar um edema cerebral, tá? Então, ele pode precisar monitorar aí a pressão intracraniana, porque assim, a gente tem a caixa torácica, né? Que ela é rígida, porque é osso. Então, se aumentar o edema cerebral, vai haver o quê? Uma pressão intracraniana, e essa pressão intracraniana, ela pode lesionar o cérebro e aí ter sequelas graves, certo? Muitas vezes tem medicamentos, tá? Que reduz esse edema cerebral. Mas muitas vezes acontece, a depender do caso, do médico ter que abrir o crânio para que o cérebro possa se expandir sem causar lesão. Porque o edema cerebral tem um risco muito grande de lesão cerebral irreversível, tá? Porque muitas vezes lesões no cérebro não há recuperação, são irreversíveis. Então, essa pressão intracraniana, ela muitas vezes ela é necessária, tá? A depender do que houve com esse paciente. Então, a pressão intracraniana é a pressão resultante da presença de 3 componentes dentro da caixa craniana. Quais são eles? Parenquimatoso, que são as estruturas encefálicas, os tecidos, né? Todos que existem, os ossos. O licórico, que é o líquido céfalo-raquidiano, e os componentes vasculares, que são o sangue, né? O cérebro, ele tem uma vasta vascularização. É um órgão muito bem vascularizado, né? Porque tem funções importantes, né? Já que o cérebro controla o corpo todo e os órgãos vitais, então ele tem um aporte sanguíneo bem rigoroso, bem grande, né? A pressão intracraniana é resultante, usualmente conceituada como a pressão do líquido céfalo-raquidiano, né? E pode variar de acordo com as alterações da pressão arterial sistêmica, tá? E da respiração, na posição determinada pelo paciente, pelo aumento do volume de um ou de mais componentes cranianos. Adicionando os parâmetros clínicos, hemodinâmicos, respiratórios, metabólicos, a monitoração da PIC, da pressão intracraniana, auxilia e orienta na terapêutica dos pacientes neurológicos, tá? Então, é uma outra especialidade aí de UTI. Temos também UTI neurológica. Então, são muitos pacientes que passam, principalmente que passam por cirurgias neurológicas, todos, a maioria, na grande maioria, vai estar utilizando uma PIC, tá? Porque após uma cirurgia neurológica, mexer no cérebro vai causar edema. Qualquer cirurgia que se faça causa um edema, tá? No caso do cérebro, muitas vezes não pode fechar a caixa torácica logo. Tem que aguardar o cérebro reduzir esse edema para depois fechar a caixa craniana, tá? Então, às vezes fica com curativo, tá? Mas não pode fechar,
porque o cérebro ele precisa ter para onde se expandir se for causar um edema, que não pode ter pressão ali dentro, senão que eu falei, né? Pode ocorrer uma lesão irreversível. Então, a pique menor que 10 é o valor normal, tá? A pressão intracraniana menor que 10 miligramas de mercúrio. A pique entre 11 e 20 está levemente elevada. A entre 21 e 40 moderadamente elevada. E a pique acima de 41 miligramas de mercúrio, ela está gravemente alterada. Se tiver um valor desse, tem que abrir o crânio, tá? Para evitar um agravamento do paciente. Balão intraórtico, outro catéter utilizado em UTI cardiológica, tá? Eu não vejo esse balão ser utilizado em outras UTIs, a não ser mais a UTI cardiológica, tá? Ele é bem específico, mas pode acontecer, né, de uma UTI geral tá utilizando, mas como ele tem uma função ali provisória da função cardíaca, ele é muitas vezes utilizado em pacientes pós-operatórios de cirurgias cardíacas, porque ele vai estar ajudando ali na função do coração, tá? Então, às vezes, o coração, após uma cirurgia, está se recuperando ainda, tá? Do procedimento cirúrgico. Então, ele vai precisar, talvez, de um auxílio, tá? Para bombear esse sangue. Então, esse balão intraórtico, ele é esse auxílio para o coração, tá? Então, o balão intraórtico é um dispositivo na assistência circulatória mecânica temporária e de curta duração. Fica mais ou menos, no máximo, aí uns 3 dias, tá? Mas é utilizado em pacientes com falência cardíaca e circulatória a fim de aumentar o fluxo sanguíneo para as artérias coronarianas e facilitar a função da bomba do coração. Então, ele auxilia nessa função. Não pode ficar muito tempo, tá? Mas ele ajuda o funcionamento para que o sangue arterial possa ser distribuído para o corpo, tá? Então, ele fica próximo à artéria aorta. Por isso que é balão intraórtico, porque ele fica bem próximo à artéria aorta, que é aquela artéria que fica logo na saída do coração. Então, ela é a base aí da circulação arterial. Entretanto, requer a existência da atividade cardíaca para sua aplicação, uma vez que a insuflação e a desinsuflação ocorre de maneira sincronizada com o ritmo cardíaco. Então, ela ajuda a conduzir, ela auxilia no ritmo cardíaco. O balão é insuflado no início da diástole, que é o relaxamento do coração, e desinsuflado imediatamente antes da próxima sístole ventricular. Então, ela funciona conforme o funcionamento cardíaco, ela auxilia, tá? E é controlado por um aparelho aí que o médico vai controlar. Então, é passado aqui no vaso sanguíneo aqui do femoral, até é inserido, tá? Também é um pequeno procedimento cirúrgico, é inserido pelo médico e vai ficar nessa região aqui, ó, que é a aorta, ó. A aorta, que é a artéria calibrosíssima, né? Que sai do coração. E ela vai estar auxiliando na distribuição do sangue arterial, tá? Ela é insuflada com gás hélio, tá? Através desse aparelho, é controlado pelo médico, tá? E vai estar auxiliando aí nesse bombeamento cardíaco. Durante a insuflação, há um aumento da pressão diastólica da aorta, da pressão da raiz da aorta e da perfusão coronária e, consequentemente, do suprimento de oxigênio. Porque o sangue arterial, ele supre o corpo de oxigênio, né? Que é o sangue rico em oxigênio.
Na desinsuflação, ocorre a diminuição da pressão diastólica final da aorta e a impedância à injeção. E após a carga, a demanda do oxigênio, certo? Então, aqui você está falando da função da circulação, da função da aorta e da importância desse catéter para o bombeamento aí do sangue arterial, certo? Vocês não precisam se preocupar em entender exatamente como funciona. A gente tem que observar a função com relação aos pacientes que usam o BIA, né? Ele é popularmente chamado de BIA, que é o balão intraórtico. Além do funcionamento do coração, tá? Ver se o paciente, observar se o paciente vai apresentar alguma arritmia, e também a questão do curativo na região femoral, observar se o paciente está sendo bem perfundido, observar as extremidades, porque esse balão intraórtico, ele tem um risco de obstruir a circulação sanguínea, tá? Se ele não estiver funcionando corretamente. Então, em vez de ele melhorar, ele pode piorar. Então, observar se as extremidades estão bem perfundidas ou se estão cianóticas. Observar qualquer alteração do paciente quando ele estiver utilizando esse balão intraórtico, tá? Um outro catéter, gente, catéter, né, que o paciente de UTI usa. Um outro catéter é o catéter de Swan-Ganz, também utilizado quando o paciente está apresentando uma instabilidade hemodinâmica muito grande, tá? Que é um procedimento invasivo. O catéter ele vai estar aí penetrando mesmo pelo coração, que ele chega até a artéria pulmonar. Então, ele é um procedimento médico, né? Porque assim, o catéter venoso central, ele chega a medir até o ventrículo direito, né? Já o catéter de Swan-Ganz, ele chega até a artéria pulmonar. Então, ele é introduzido mais ainda aí pelo coração e ele vai realizar diversas medidas cardíacas. Então, ele é muito utilizado para os pacientes que estão com muita instabilidade hemodinâmica e precisam muito mais de algumas medidas, né, da função cardíaca. Então, esse cateter ele vai estar lá dentro do coração, realizando várias medidas ali, né, dando a oportunidade ao médico acompanhar realmente como anda a função do coração, né, lá dentro. Então, é um cateter desenvolvido nos anos 70 pelos inventores, por isso que ele leva esse nome, pelo dispositivo Jeremy Swan e William Ganz, por isso que é Swan-Ganz. Tem a função de obter dados como débito cardíaco, saturação venosa mistas de pressão das câmaras cardíacas direita, pressão venosa central, pressão arterial pulmonar e a pressão capilar. Então, são vários funcionamentos de compartimentos cardíacos, tá? Então, ele é bem invasivo mesmo. Então, tá aqui, ó, como ele é grande, tá? E ele tem diversas funções. Você pode administrar a medicação. Tem um balão que ele quando a gente vai realizar a medida, tá? Da pressão aqui na artéria pulmonar, precisa encher esse balão, tá? Essa medida não é realizada pelo técnico, tá? É o médico que passa e a enfermeira que pode realizar as medidas. Ou o médico ou a enfermeira que pode realizar as medidas do Swan-Ganz. Inclusive, quando a gente vai insuflar esse balão, não pode ficar insuflado por muito tempo, tá? Porque corre o risco aqui de causar uma obstrução séria na artéria, o paciente tem até parada, né, por conta disso. Então, é um procedimento, as medidas do Swan-Ganz
que é realizada pela enfermeira ou realizada pelo médico, ela tem que ser realizada com muito cuidado, certo? E são medidas importantes para determinar condutas médicas também. A gente tem que tomar cuidado com os curativos, né? Que é, no local do cateter. Então, o cuidado do técnico é mais com o curativo. E assim, da equipe toda, sempre estar de olho no monitor, tá? É muito comum que eu percebo, né? Que o monitor cardíaco do DI vive alarmando. Mas ele só deve alarmar quando realmente está ocorrendo algum problema com o paciente, porque o objetivo é esse, tá? Então o paciente deve estar muito bem monitorizado, porque às vezes o que acontece do monitor alarmar é alguma coisa que está fora do lugar, não é o paciente agravando, então isso confunde, tá? Então, se vocês trabalharem em UTI, cuide disso, para que o monitor só alarme quando realmente estiver acontecendo alguma coisa com o paciente, não porque tem algum dispositivo fora do lugar, porque senão a equipe relaxa com relação aos alarmes. Os alarmes é para alarmar quando ocorre alguma coisa, né? Então, tem que evitar de estar alarmando à toa. Então, deixar esse paciente muito bem monitorizado, tudo no lugar conectado direitinho, para o monitor não alarmar à toa. Bom, sobre as drogas vasoativas, tá? Eu selecionei algumas para a gente estar falando aqui, porque tem várias outras, tá? Mas vou falar das principais que usa em UTI geral, tá? Então, as drogas vasoativas são substâncias que possuem efeitos vasculares periféricos, pulmonares ou cardíacos, diretos ou indiretos, agindo com respostas em pequenas doses e doses dependentes da ação rápida e curta por meio de receptores presentes no endotélio vascular. Então, essas drogas elas são utilizadas quando o paciente apresenta a instabilidade hemodinâmica. Geralmente é a pressão, tá? Baixa ou alta, que o paciente não está tendo resposta com medicação oral, funcionamento cardíaco que não está bom, certo? Que o coração não está injetando de forma correta. Então, aí muitas vezes o médico vai necessitar dessas drogas vasoativas. A maioria delas são instaladas em bombas de fusão, então o técnico pode ser responsável por isso na preparação dessas drogas, na instalação dessas drogas no paciente, tá? O desmame fica a critério médico, tá ok? De aumentar ou diminuir. Geralmente quem mexe nesse desmame é mais o médico ou a enfermeira, tá ok? O técnico só observa e avisa qualquer intercorrência. Por exemplo, que eu já está falando aqui, a noradrenalina. A nora, ela muitas vezes ela serve muito para aumentar a pressão arterial do paciente. Então, o paciente está com uma hemodinâmica para hipotensão, ou seja, está tendendo a ficar hipotenso, né? E aí usa a nora para melhorar a pressão. Então, conforme vai melhorando, vai estabilizando essa pressão, pode diminuir essa noradrenalina. A gente pode realizar um desmame. Esse desmame ou é utilizado ou é feito pelo médico, ou às vezes a enfermeira faz também, certo? Mas isso tudo vai depender da rotina da UTI. Então, portanto, na maioria das vezes fazem jus à monitorização hemodinâmica invasiva ao serem utilizados, tendo em vista as suas potencializações causam mudanças drásticas tanto no parâmetro circulatório como respiratório. Além do mais, com seus empregos inadequados, pode advir efeitos colaterais indesejáveis graves, obrigando a sua suspensão. Então, drogas vasoativas, elas podem melhorar assim, a pressão, mas pode causar problemas renais, por exemplo. Então, a utilização dessas drogas tem que ser feita com muito critério, tá? E muito cuidado.
E a instalação, gente, olha só. Quando a gente vai instalar, quando vocês forem instalar alguma droga, seja qual for, né? Mesmo fora da UTI, você vai preparar um equipo com uma solução para instalar no paciente, seja em bomba de fusão ou não. Sempre feche o equipo. Nunca instale com o equipo aberto, principalmente se for um medicamento, porque primeiro a gente instala no paciente com o equipo fechado, depois que a gente instala que a gente vai controlar o gotejamento, tá? Porque uma droga importante como essa, uma droga vasoativa, se cai em bolos, sabe o que é bolos? É cair rápido. Se cai em bolos no paciente, pode causar a morte desse paciente. Então, vai instalar qualquer droga no paciente em equipo, seja com bomba de fusão ou não, equipo fechado. Depois que instala, controla o gotejamento, tá? No caso da bomba, instalou na bomba, programou a bomba, aí abre e clica para que a bomba funcione, tá ok? Mas nunca instalar com a equipe aberta, ainda mais uma droga vasoativa, tá? Então, nós temos a noradrenalina. Esse medicamento é destinado no controle da pressão sanguínea com certos estados hipotensivos agudos. Então, ela é utilizada para aumentar a pressão. Sua concentração e infusão será administrada conforme a indicação médica. Porque assim, a gente tem 3 soluções de noradrenalina, a depender da necessidade de controle de pressão do paciente, tá? Então, tem a nora padrão, a nora concentrada e a nora 2 vezes concentrada. Então, aqui tem o padrão de concentração. Então, a padrão são 2 ampolas, que dá 8 ml, para 242 ml de solução glicosada. Aqui é a solução glicosada, tá? Aqui, por que é 242? Preste atenção. É 242 porque vai utilizar 8 ml de noradrenalina. Então, retira 8 ml, porque, na verdade, esses frascos são frascos de 250, tá? Então, vai ser retirado a dosagem equivalente da droga. Então, aqui, 2 ampolas, são as ampolas grandes, 4 ml cada uma. Vai utilizar 8 ml de nora, então retira 8 ml de soro. Aqui a concentrada, vai utilizar 4 ampolas, 16 ml. Então, tira 16 ml de solução glicosada para poder colocar 16 ml de noradrenalina. A mesma coisa aqui, né, na 2 vezes concentrado. Então, vai colocar 32 ml, que são 8 ampolas de noradrenalina, ou norepinefrina, viu, gente? Isso aí tanto faz. A epinefrina é o nome mesmo, tá? Noradrenalina é o nome farmacêutico. Então, 32 ml de nora e vai retirar 32 ml de soro, tá? Para que caiba a nora. Porque se a gente pega a solução glicosada, 250 ml, não vai caber, por exemplo, essa quantidade toda de medicamento, por conta da quantidade de soro que já tem no frasco. Precisa ter que retirar uma para colocar a outra, tá? Vamos aqui para a próxima. Aqui, gente, as bombas, que só para mostrar, né? As bombas de infusão. Droga vasoativa não pode ficar em equipe sem bomba de fusão, tá? Porque precisa ter um controle rigoroso. Então, essas drogas, todas vasoativas, sedação também,
paciente pode estar em uso de sedativos, tem que usar a bomba de fusão. É um risco grande deixar equipo sem bomba, porque corre o risco de correr demais ali a droga, o paciente tem alguma intercorrência grave. Dopamina, uma outra droga vasoativa. Então, é indicado para as correções do desequilíbrio hemodinâmico decorrente de choque de múltiplas etiologias, traumas, hemorragia, sepsemia, endotóxicas, intoxicações por drogas, pós-operatórios, particulares cardíacos e síndrome de baixo débito, tá? Então, tem várias indicações. Também aqui o padrão de dopamina. São 5 ampolas para 200 ml de soro fisiológico ou soro glicosado, tá? É a solução de 1 miligrama por ml, certo? Então, esse é o padrão da dopamina, que tem várias indicações hemodinâmicas aí. Dobutamina, né? São nomes parecidos, mas têm funções diferentes. A dobutamina ela é muito mais para a função cardíaca. É utilizada no tratamento a curto prazo para aumentar a contratilidade cardíaca, na descompensação cardíaca e na insuficiência cardíaca congestiva ou contratilidade deprimida devido à cirurgia cardíaca ou uma cirurgia vascular de grande porte. Então, ele melhora o funcionamento cardíaco, tá? A diluição é uma ampola para 230 ml de soro glicosado. Olha, nas UTIs, eles sempre têm um painelzinho mostrando qual a solução padrão de todas as soluções que são instaladas em bomba. Então, vocês não precisam decorar isso aí, tá? Isso vai ter disponível em toda a UTI. Se vocês forem trabalhar em UTI, isso fica disponível, tá ok? Porque muita coisa também para decorar. Com o tempo vocês até decoram, mas isso sempre ser disponível, né? As soluções padrões e como deve preparar, tá? Nitroglicerina já é utilizado para pacientes com pressão alta, né? Então, isso é indicado para tratamento de hipertensão perioperatória ou uma hipertensão que não está se controlando com medicação oral. Para o controle da insuficiência cardíaca congestiva, no ajuste de infarto agudo do miocárdio, para tratamento da angina pectoris, pacientes que não correspondem, para nitroglicerina sublingual, beta-agregadores e para indução da hipotensão. A diluição, nitroglicerina são 50 miligramas, 10 ml para 240 ml de soro glicosado, tá? E a velocidade aí, aqui está mostrando de 5 a 60 ml por hora, mas vai depender da indicação médica. Bom, finalizando o assunto de hoje, né? Conforme a gravidade do paciente e muitas outras drogas, o paciente pode estar fazendo uso. Isso demanda muita atenção hemodinâmica de toda a equipe com o paciente internado. Então, eu falei, algumas soluções vão estar em desmame, outras vai precisar aumentar. Então, a gente tem que ficar de olho no monitor cardíaco, de olho na pressão, de olho na frequência cardíaca, de olho na saturação do sangue, então na PVC. Então, a gente tem que estar de olho em todos os resultados ali, tá? Todos os sinais que o monitor pode estar indicando ali do paciente. Algumas drogas sedativas são necessárias realizar o desmame ou pode necessitar de um aumento da impulsão conforme a necessidade do paciente. Sim, que não são só drogas vasoativas, o paciente está usando sedação, porque muitas vezes o paciente que está entubado, ele precisa de sedação para ele ficar confortável no tubo, senão ele fica brigando com o respirador, tá? Porém, se já está na hora de retirar o tubo do paciente, o médico vai começar a testar se já pode retirar esse tubo do paciente.
A testagem começa na programação do respirador, tá? Porque o respirador, ele pode ser programado para ele realizar a respiração do paciente, ou ele pode ser programado para deixar o paciente realizar seu próprio mecanismo de respiração. É um teste que é feito para ver se já pode retirar o tubo do paciente. Se já vai retirar o tubo do paciente, precisa retirar a sedação, tá? Então, essa sedação também precisa ser desmamada da bomba de infusão. Então, o paciente pode estar utilizando sedação, alguma droga vasoativa. Como eu falei, essas drogas vasoativas muitas vezes são para quê? Aumentar a pressão ou diminuir a pressão, ou então melhorar o funcionamento do coração, certo? E tudo isso a gente tem que estar observando o paciente. Então, gente, eu vou finalizar por aqui e daqui a pouco a gente vai estar debatendo sobre esse assunto, tá bom? Um beijo para vocês.